Como que os introvertidos eles se adaptam em um mercado de trabalho que mais favorece os extrovertidos do que os introvertidos, tá ok? Lucas, o que eu sou? Você tem que descobrir, tá? Você nunca desenvolve aquilo que você não sabe. Porque até mesmo os extrovertidos se ferram muitas vezes no mercado de trabalho, porque eles não conhecem as suas características psicológicas. Daí o cara vai lá, faz MBA, faz o curso de extensão tal, se especializa nisso, aprende a fazer a gestão de uma ferramenta nova, só que ele não se conhece. E daí ele vai para o mercado e acaba não se encaixando ou não conseguindo potencializar aquilo que ele tem de bom. E quando você não conhece de uma forma muito minuciosa as suas principais características, pode ter certeza, você vai desenvolver coisas que vão aquém, poderiam ir muito além, daí você fica aquém de quem você pode ser. O meu bate-papo aqui, especialmente, é com os introvertidos. Por que os introvertidos? É porque é aquilo que eu domino, aquilo que eu sou, e aquilo que eu consigo, mesmo sendo introvertido, virar o jogo a meu favor. Gente, eu trabalho com o quê? Com comunicação, eu trabalho com exposição. Você que é introvertido, que precisa se conhecer, saiba que Warren Buffett, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, só os maiores bilionários ainda vivos, né, do mundo, todos esses caras são introvertidos. Mas por que eles são introvertidos? Por que eles são bilionários? Porque eles conseguem utilizar a introversão, que tem uma série de características positivas, para eles usarem a introversão a favor, e tem um monte de benefícios. Só que hoje eu vou falar sobre os desafios de ser uma pessoa introvertida. Os desafios de ser uma pessoa introvertida. Quais são eles? Primeiro desafio aqui, as pessoas introvertidas, tá? Isso não quer te tornar um cara mimizento, sabe cara mimizento ou mulher mimizenta? Ai, tudo vai levar para o lado pessoal e vai ficar magoado. Não é formar pessoas frágeis de mercado, é formar pessoas fortes. Esse é o objetivo. Então não pegue o que eu estou falando para você e às vezes distorcendo isso e amparando o seu lado frágil, mimimi. Não gosto de formar gente mimimi para o mercado. Eu acho que as pessoas precisam ser maduras o suficientes para suportar a pressão que o trabalho já exerce no dia a dia, na nossa vida, tá? Qual que é o primeiro ponto? Desafio de introvertido. Dificuldade de introvertido no mercado de trabalho. Introvertidos são pessoas mais sensíveis. Ai, que bonitinhos os sensíveis. Os introvertidos, eles são sensíveis. Por quê? Porque tem uma característica introvertida que é o reflexivo contemplativo. É sensível a quê? Sensível a feedback. Quando o introvertido recebe um feedback, você pode ter certeza que aquilo não vai entrar por um ouvido dele e não vai sair pelo outro. Lado positivo, ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai estudar aquilo que você fala para um introvertido. Ele vai realmente se preocupar com aquilo que ele está ouvindo. Ele vai realmente se atentar, saber se aquilo faz sentido, saber se aquilo lá tem um fundamento. Só que, por outro ponto, isso pode afetar a performance dele. Por quê? Porque ele fica ruminando aquilo, ele fica digerindo, ele fica tentando entender se está legal, se não está legal, o que ele pode melhorar, o que levou ele a ter esse feedback. Então ele vai ficar ruminando, entendendo, buscando aquilo ali. E às vezes ele se sente realmente ofendido, porque você não diz algo para um introvertido e pronto, falei umas verdades para você e agora só falei o que eu pensei. Não é assim, tá? Então, para você que recebe feedback e fica ali ruminando e às vezes se sente uma pessoa que foi exposta, desvalorizada, não estou falando, mas se o chefe dá um feedback grosseiro, eu sempre digo, eu não dou aula para idiota. Eu dou aula para gente que quer crescer na vida. Eu dou aula para gente que realmente entende e sabe respeitar as pessoas, gente que consegue entender as diferenças. Eu gosto de desenvolver esse tipo de pessoas. Pessoas que não respeitam, pessoas que menosprezam, pessoas que estão numa posição acima e que simplesmente pisam nos demais, sabe? Esse cara tem que tratar o caráter dele, não é uma habilidade, não é uma competência. Tá ok? Caráter, você trata em outra esfera. A minha esfera aqui com você
é na esfera de desenvolvimento de competências, de habilidades, principalmente de habilidade de comunicação. Estamos claros aqui? Então, feedback, você tem que sim levar em consideração os elementos de linguagem, que é o que a gente está trabalhando aqui, para que o introvertido ele possa simplesmente conseguir se entender como um ser humano, que ele não é alguém, um ET, ele não é diferente de ninguém, só que ele tem características que ele vai receber uma informação e vai ficar ruminando com isso. Pessoa, qual que é a dificuldade também do introvertido? Ele é mais ansioso em alguns aspectos. Quando ele tem um desafio pela frente, ele vai realmente entender que aquilo lá precisa dar muito certo. Porque o introvertido, geralmente, ele é perfeccionista, porque ele é detalhista, ele é observador, ele percebe os detalhes que não estão descritos ali ele percebe o que está nas entrelinhas. Então, introvertidos, geralmente, são pessoas mais perfeccionistas, e por ser perfeccionista, ele se torna um pouco ansioso na execução de um trabalho. Vou dar um exemplo aqui, na quinta-feira passada, no lançamento do projeto das lives com o Rafael. Sério, eu estava ansioso, mas eu expliquei aqui já como controlar isso, essas coisas do nosso corpo, para não deixar que essa ansiedade atrapalhe a performance. Então, por isso, eu trabalho isso. Agora, outra coisa que deixa um introvertido ansioso no ambiente de trabalho. O que é? Escritórios, ambientes de trabalho muito abertos, assim, ambientes de trabalho que tem um monte de gente, isso deixa o introvertido mais ansioso. Ele prefere trabalhar no ambiente mais exclusivo. Então, se você é introvertido e se você está no ambiente aberto, tente conversar com seus gestores, sabe? Tente trazer essa situação para um ambiente não de zona de conforto, mas de zona de competência. O que é? Cara, eu amo fazer essas lives às 7h50 da manhã, só tenho o abençoado do cachorro do meu vizinho que fica latindo, o resto não escuto barulho nenhum. Isso me faz entrar em estado de flow, que eu fluo muito bem naquilo que eu estou produzindo. Agora, se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa com um monte de gente conversando, barulho, isso me esgota, me deixa ansioso, tá? Então, eu gosto de privacidade. Quando o introvertido sente a necessidade de efetuar um feedback com um extrovertido, e ainda mais se for gestor, a intenção é formar pessoas realmente fortes para o mercado, o introvertido, ele se dá muito bem com o extrovertido. Uma coisa é questão de personalidade, outra coisa é caráter, tá? Se o teu gestor, ele é uma pessoa que não sabe se comunicar, que não sabe usar as palavras, não sabe se adaptar à tua linguagem, ou adaptar a linguagem das pessoas que está conversando, ele tem que trabalhar isso numa outra esfera. Um extrovertido, ele se dá muito bem com o introvertido, porque são forças complementares. Por exemplo, o meu sócio hoje, o Marcos, ele tem características muito mais extrovertidas. Ele tem uma característica do introvertido que é a questão social. É um cara mais reservado, mais na dele também. Mas o Marcos é um cara muito energizado. Então, ele é uma força complementar. Então, ou seja, um introvertido trabalhando bem com um extrovertido. Faz sentido? Nesse caso da feedback, você vai ter que trabalhar a tua sensibilidade, de não ser sensível a ponto de se ferir, se machucar com tudo isso. Você tem que entender que daí trabalhar outras competências. Que competências são essas? Resiliência, a sua audição empática, você ser uma pessoa que vai conseguir separar as esferas. Isso é na esfera pessoal ou isso é na esfera profissional? Deixe o que acontece no pessoal, e deixe o que acontece no profissional. Gente, destruir um ser humano, qualquer idiota consegue, tá ok? Destruir um ser humano, qualquer idiota consegue. Agora, construir um ser humano, aí é para poucos. Construir seres humanos, através de relações profissionais, de desenvolvimento humano, aí é para aquelas pessoas que realmente se preocupam com o outro, que se preocupam que ninguém nasce pronto, que entende que cada um tem seu tempo, que entende que precisa tirar as pessoas da zona de conforto, que precisa arrancar as pessoas de uma zona de medo de crescer. Existem pessoas que não querem crescer. Você vai ter que mapear tudo isso. Agora, construir pessoas, esses são os desafios que a gente tem.
E respeito profissional, faltou respeito, gente, faltou tudo. Com quem você está casado, faltar com respeito com você, faltar com respeito na comunicação, faltar com respeito na lealdade, ali na fidelidade, você vai gostar? Vai gostar? Ninguém vai gostar, ainda mais no ambiente profissional, sabe? É o famoso, pô, eu não sou obrigado, eu não sou obrigado. Então, o que eu quero dizer com isso? Respeito é a base da relação humana. Faltou respeito, para tudo, a coisa não pode fluir, tá? Então, o que eu falei até agora? O introvertido, ele é mais sensível, então tem que tomar cuidado, é mais ansioso, porque ele é perfeccionista. Introvertido, isso é demais. Introvertido não gosta de ser interrompido. Como assim, Lucas? Cara, quando eu tô aqui, quando eu tô aqui focado, fazendo uma coisa, eu tenho que até me controlar, eu não gosto de ser interrompido, porque a gente demora mais, vamos lá, assim, demora mais para esquentar. Depois que esquenta, entra em flow e vai embora. Mas antes disso, a gente gasta muita energia para focar numa atividade. Porque introvertido são pessoas, como eles são mais sensíveis e observadores, tudo pode tirar a atenção deles. O que tudo pode tirar a atenção? É um celular que toca, é um barulho ali fora, é alguém que passa, é alguém que conversa no corredor. Tudo tira mais atenção. Ele é mais observador. E quando ele é sensível aos estímulos externos, então ele precisa focar. E quando ele é interrompido, ele perde demais a produtividade. Então, o que eu quero dizer para você que é intro? Sabe? Converse com as pessoas. Dialogue com as pessoas. Fala, Betina, tudo bem contigo? Dialogue com as pessoas que estão a seu redor para que elas respeitem essa sua atmosfera de trabalho. Sabe, o Matheus, ele tem 5, gente, ele é uma criança que está dentro de casa, ele está mais... ele quer a atenção do pai. Agora sim, ele está aqui 40 dias agora dentro de casa mesmo, ele entende que o pai dele está trabalhando, ele entende que o pai trabalha dentro de casa, já bem antes, já sabia disso. É que agora a gente mora numa casa que eu consigo ter um espaço reservado. No antigo apartamento já era menor, já era mais difícil. Mas agora ele sabe, o pai fechou a porta, ele respeita. Mas antes, não, tudo era interrupção. Pai, vamos brincar, pai, vamos fazer isso. Estou falando do meu filho. E às vezes é na minha empresa também, na Atos. Quando eu estou lá, às vezes um professor, pessoal da secretaria, de tempo de vendas, quando eu estou numa atividade que eu preciso escrever, uma atividade que eu preciso fazer o quê? Escrever um conteúdo, produzir uma aula, ler um arquivo importante. Sabe o que eu faço? Eu vou e me tranco na sala mais isolada de um prédio de 3 andares, que é lá Atos. Eu me isolo para não ser interrompido. E isso é um ponto ruim para a gente, porque você não é uma ilha. Você não é alheio a tudo que está acontecendo em volta. Então, você vai ter que se adaptar, mas entender. E quando você tem uma atividade que é extremamente importante, que exige concentração, que não pode falhar ali, você precisa fazer o quê? Criar essa atmosfera, esse ambiente, para que você possa produzir. Embora seja uma característica, é um erro querer desenvolver minha parte extrovertida. Não. Tem um conceito que eu ajudo as pessoas a desenvolver chamado de ambiversão. O que é a ambiversão? Ambiversão, quando o Jung ele fez isso, ele fez na década de 1920, quando ele começou a publicar os primeiros estudos sobre essa diferença de personalidades, atitude introvertida e atitude extrovertida. Ali, mais ou menos nos anos 40, percebeu que, até mesmo numa fala do Jung, ele diz que ninguém é 100% introvertido, ninguém é 100% extrovertido. Se essa pessoa fosse isso, ela estaria no manicômio. Ele fala isso aí. Existe a ambiversão, que é você conseguir pegar a melhor característica e colocar nos dois. Então, assim, eu sei que eu preciso ser energizado, eu sei que eu preciso ser divertido, eu sei que o humor é importante no ensino, sabe? Eu acho um saco aqueles professores que gravam videoaula parecendo um chuchu, uma ricota, com cara de nada, com cara de paisagem, sem energia, sem sorriso, monotonal. Ai, que ódio! Assim, professor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, professor, vamos, põe energia, coloca uma gasolina aí nessa tua vida, toma um Red Bull, faz alguma coisa, professor.
O mundo mudou, não adianta você ficar com uma cara de poste, eyes de pausa aí na frente da câmera. Mas por quê? Essa é uma característica de ambivertidos. Ambivertidos são pessoas que conseguem entender a melhor característica dos extrovertidos. Os extrovertidos são mais energizados. Eu não sou assim, mas naquele momento eu consigo ser. Por que eu consigo ser? Porque eu preciso, naquele momento, exercer algo. Só que o introvertido, ele pode ficar quieto. O introvertido, na roda de conversa, de reunião, quando está todo mundo falando, ele vai estar observando. Geralmente o introvertido, ele é o último a manifestar a opinião dele, ele é o último a apresentar a ideia, ele observa, ele pega tudo ali de todo mundo. Quando ele abre a boca de uma forma muito assertiva. Então ele consegue e pode ficar quieto. Então não fica para o introvertido também falando, vai, fala, você nunca fala nada, fala também, isso aqui lá, Agora, o que eu trago a meu favor? Cara, quando eu abro a boca para dar uma opinião, eu sei que eu vou falar algo que preste. Por quê? Porque eu estou prestando atenção e analisando bem antes de falar. Então, você precisa entender que essa qualidade sua, que você pode ficar quieto, mas também uma hora tem que abrir a boca. Não adianta ser um ET também das pessoas. Pode ficar quieto. A gente não gosta de ser o centro das atenções. Lucas, qual que é a maior dificuldade? Eu cantei evidências. Aqui para, sei lá, na live, na primeira live, a gente fez um cálculo aqui de padeiro. No Facebook teve 18 mil pessoas que assistiram, no Instagram 1.000 pessoas, no YouTube 4.000 pessoas. Então, assim, a gente fez uma conta de padeiro que 25 mil pessoas assistiram. Eu falo para essa quantidade de pessoas tranquilamente quando eu estou dando aula, fazendo conteúdo, eu fiz o meu roteiro, me preparei, não caí de paraquedas, não fui uma tartaruga em cima do poste ali para falar, para dar a aula de ontem. E quando as pessoas estão no meu aniversário e elas estão cantando parabéns para mim, eu fico tão sem graça, fico sem reação, porque eu sei que ali no momento, quando alguém está cantando parabéns para você, você é o centro das atenções. E a gente não gosta de ser colocado como centro das atenções. Por que a gente não gosta de ser colocado como centro das atenções? Porque a gente gosta de realmente dividir a atenção com as pessoas. O introvertido, raiz, quando ele é o centro das atenções, ele se sente incomodada. Ela tem uma vida muito mais privada, no sentido assim, ela não fica se expondo. Para eu fazer stories, eu sofria, né? Agora não sofro mais. Sofri, ai meu Deus, tem que fazer stories na minha vida. Eu falava assim, para que postar um story do que tá comendo? Para que postar um stories do que vai no restaurante e posta um stories que tá naquele restaurante? Fez ali uma tal, mas depois eu entendo, o meu sócio me prova matematicamente que o tráfego na internet ele é importante, isso, as pessoas querem conhecer Lucas, ser uma figura pública, as pessoas querem saber o que você está fazendo, tá bom, mas eu vou fazer com moderação, mas tem gente que fala assim, para que postar isso? Para que postar isso? Para que falar que você fez brigadeiro com não sei o quê? Para que falar que... Sabe, esse tipo de gente que posta qualquer coisinha na internet? O filho fez isso, ele posta, a esposa... Então, assim, porque a gente não gosta de ser o centro das atenções. As pessoas, elas curtem saber um pouco da sua vida pessoal também. Lógico, não fico fazendo qualquer coisa. Qualquer elogio em público eu não gosto. Chamado de senso de merecimento. Preciso subir essa barra do senso de merecimento, que é saber entender que a gente merece. Quando a gente faz uma coisa boa, eu aprendi a receber elogio, gente, sério. Antes eu tinha dificuldade com isso também, por um introvertido que sou, não gostava de ser o centro das atenções, mas eu aprendi a receber elogio, porque eu entendi que o elogio tem a ver com o meu autoconhecimento, com o meu senso de merecimento. Isso me ajudou demais. A gente muitas vezes dá a sensação de que a gente é distante, porque a gente fica no nosso mundinho tal, e tudo mais. Eu vou dar um exemplo mais uma vez com o meu sócio. Quando ele chegou, ele voltou dos Estados Unidos. E aí, cara, como é que foi? Vem, cara, foi legal lá? Eu falei, não, cara, foi massa, tal. E para mim eu já estava satisfeito com a pergunta que eu fiz para ele. Como é que foi e tal e tudo mais. Ele queria que eu perguntasse aí como é que foi o dia, e às vezes eu tenho essa questão de distância. Eu não sou o cara que fica todas as horas, todo momento ligando para minhas tias, ali, como é que você tá, tia? Como é que você tá? Minha mãe já faleceu, tá?
então só tenho as minhas tias ali, inclusive uma irmã gêmea da minha mãe. Então, eu não sou o cara que fica todo o tempo ali. Então, por quê? Porque eu me energizo ficando sozinho, eu me energizo ficando ali num ambiente mais privativo, reservado, controlado e tudo mais. Então, quando a gente pode parecer distante quando a gente não se envolve com as pessoas. E quem não é visto não é lembrado. Cuidado, porque isso no ambiente de trabalho pode ser um baita tiro no seu pé. Você ficar distante, as pessoas leem que você não dá importância para elas, as pessoas interpretam você como uma pessoa antissocial. Cuidado com a imagem que você passa, tá ok? Cuidado com a imagem que você passa. Esses são as dificuldades dos introvertidos do ambiente de trabalho. Aqui estou falando de dificuldade. E introvertido, ele precisa recarregar as suas energias em ambientes privativos. E às vezes a galera quer sair para confraternizar, para fazer ali o quê? Para fazer o happy hour, para estar num monte de gente, para fazer ali uma bagunça corporativa, né? Lógico, coisas saudáveis, eu estou falando aqui, e você quer ficar na sua. Lucas, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco com um grupo menor. Eu sou 1000 vezes um churrasco. Só que aí a gente pode passar uma imagem de antissocial, selecionar muitas das amizades, você não se envolver com outras áreas, com outras pessoas no trabalho. Isso não pega bem para sua imagem corporativa, sabe? Você precisa realmente estar ali, em algum momento, pegando o que eu disse ali há pouco, essa questão da ambiversão, se socializar, fazer network. É com network que você consegue crescer na carreira. Se eu só fazer uma leitura rapidinha aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá ok? Quais foram os 7 pontos que eu passei de dificuldades de introvertidos em ambiente de trabalho? Extremamente sensíveis àquilo que escutam. 2, pessoas ansiosas porque são perfeccionistas. 3, não gostam de ser interrompido, então perde muita performance quando é interrompido. 4, gostam de ficar quietos e evitam expressar opiniões e ideias. 5, odeia estar no centro das atenções. 6, tem a impressão, a imagem de antissocial e de pessoas distantes. 7, precisam se recarregar ou recarregam as suas energias em ambientes privativos e não no meio da turma, e não no meio da galera. Isso pode gerar uma coisa bem ruim, tá? Gente, você passa por essas dificuldades? Fez sentido isso para você aqui? Você que é introvertido, você tem grandes oportunidades de crescer na sua carreira, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, tá ok? Mas você tem que transformar as suas dificuldades em diferenciais. Lógico, existem os teus pontos fortes. No que o Lucas é bom? Eu sei que eu sou bom e aquilo que eu não sou bom. Aquilo que eu sou bom tem a ver com a minha identidade de aceitar aquilo que eu sou bom, tá? Mas também trabalhar para que isso seja melhor. Naquilo que eu não sou bom. Okay, eu não posso ser um calcanhar de Aquiles naquilo lá, naquela competência, mas eu tenho que corrigir algumas coisas, mas também não sofrer com aquilo lá. Comunicação. Aí tu precisa trabalhar, tá? De verdade. Aí você precisa trabalhar. Comunicação você precisa desenvolver. Faça da sua comunicação o seu diferencial e não um déficit. Pode ter certeza. Uma boa comunicação acelera seus resultados e acelera suas realizações e multiplica os seus resultados. Show? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Forte abraço.